Jornal da Manhã. 8h26. Nosso contato neste momento é com a jornalista Jennifer Correia, especialista em educação financeira. Muito bom dia, Jennifer. Obrigada por atender a reportagem da Rádio Jovem Pan Sorocaba. Bom dia, Renata, aqui com ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui. Eu sou de Sorocaba, trabalho em São Paulo, criei minha carreira lá, mas é um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito bem, Jennifer, é um prazer a gente estar conversando contigo. Eu quero aqui falar um pouco mais sobre o seu trabalho. A Jennifer Correia tem 13 anos de experiência corporativa no mercado financeiro, gerindo projetos de comunicação digital e criando estratégias de conteúdo dentro de grandes empresas como Serasa, Experian, Santander e Itaú. Não é um currículo fácil de se alcançar, de se chegar nesses 13 anos, é uma construção muito interessante. E nós vamos conversar com a Jennifer sobre o endividamento das pessoas. O endividamento cresce de maneira recorde. E eu queria entender um pouco mais, Jennifer, aonde ele cresce, por que cresce? Bom dia. Bom dia, vamos lá. Essa pergunta aqui, que eu gosto de colocar alguns aspectos para respondê-la, né? Claro. Eu acho que a gente tem um aspecto estrutural, né, que tem a ver com as condições no Brasil, né? Isso não tem a ver com o indivíduo em si, propriamente, mas também a gente tem aspectos, a gente não pode se isentar da nossa parcela de responsabilidade, né, também em relação a gente. Eu falo a gente, porque quando você diz, né, que o nível de endividamento está muito alto, a gente está falando de 78% das famílias brasileiras endividadas, segundo os dados mais recentes da PEIC, né, que é uma pesquisa, né, da CNC, que é a principal referência desse assunto, e isso atinge todos nós, independente de renda. Então tem gente que tem menos renda, gente com mais renda endividada, né? Então é por isso que eu gosto de emendar esses dois assuntos, né? Mas, falando sobre aspectos estruturais, né? Não tem como a gente não falar do juro, né, Kiko? Então, muito alto. Muito alto, né? Então, assim, tradicionalmente o Brasil é um país de juros altos, né? Mas nos últimos 2-3 anos tem tido um avanço aí de novo da taxa Selic, está na máxima aí dos últimos anos, né? Uma trajetória de alta ascendente, uma trajetória de alta aí, né? Então está em 13,75% ao ano. E eu não quero falar o tecniquez aqui, né? Eu quero explicar Claro. que essa taxa, ela influencia diretamente todos os juros que a gente vê no dia a dia. Então, seja no financiamento imobiliário, seja no cartão de crédito, né? Então, tem esse aspecto estrutural do Brasil, que é um país de juros altos. No cheque especial. O cheque especial, que tem os juros mais altos, junto com o rotativo do cartão de crédito, são os juros mais altos. E quando a gente entra nesses números aí dessa pesquisa que eu citei, né, da PEIC, a gente vê justamente que o cartão de crédito e o cheque especial são as principais dívidas dessas 78% das famílias brasileiras endividadas. Jennifer, deixa eu te fazer uma pergunta em cima dessa questão estrutural ou não. Você falou que há, obviamente, uma singularidade. Quando a gente fala todo mundo, há, obviamente, a nossa culpa pessoal, né? Nós somos singulares e estamos no plural, né? E o que eu queria te colocar é o seguinte, aí quem tem crédito também deve. O pobre, aquele que está numa linha mais de pobreza, ele tem menos crédito, mas também vai proporcionalmente comprometer a renda dele. Tá todo mundo com o pé enfiando o pé no lodo nessa história? Tá todo mundo com o pé no lodo nessa história aqui, que eu acho que uma coisa que é importante, quando a gente fala de dívida, às vezes as pessoas linkam direto com o nome no Serasa, né? Não, meu nome não tá sujo, então eu não tenho dívida. E aí que é o pulo do gato, né? Se você tem uma parcela no cartão de crédito, né? Para quem tem acesso a crédito, como você citou, mas se você não tem cartão de crédito, mas você tem um carnê numa loja de departamento, por exemplo, tudo isso é dívida. Né? Quem que não está nesse 78%? Quem paga tudo à vista, né? E quem que é essa pessoa, né, Kiko? Não sei, né? O Brasil, ele, né, não tem essa cultura, né? Inclusive, essa questão do parcelamento, de parcelar no cartão de crédito, né, é uma coisa muito brasileira. Em outros países a gente não vê isso, né? Comprar um fogão em 12 vezes, né? Então, a gente tem essa peculiaridade aí dos produtos que o nosso sistema financeiro oferece para a gente, mas também, né, tem a questão individual, né? Quantos de nós
né, esperamos, né, para comprar uma coisa que a gente quer, né? Claro que tem coisas que não dá para esperar, né? Tem um imediatismo maior aí. Mas por que a gente compra alguma coisa parcelada, uma viagem que seja, para quem tem mais renda, né, em 10 vezes, a gente não guarda, né, para poder viajar? São poucas pessoas que guardam, que têm esse hábito, né, de criar essa reserva para realizar os seus objetivos, né? Muito bem, eu gostaria a gente está com o número de endividados registrado em abril deste ano, 77,7. E o endividamento recorde vai muito além do impacto da pandemia. Ele está mais ligado principalmente aos juros cobrados pelo país. Quer dizer, há uma desigualdade social crônica que coloca a maior parte da população brasileira em situação de vulnerabilidade por conta da baixa renda e da inflação que tira o poder de compra das pessoas, que piora mais ainda essa realidade quando os juros da taxa Selic estão altos, não é? Exatamente, exatamente. Você trouxe aí os dados principais que a gente olha quando a gente fala para esse cenário, né, Kiko? Então, se a gente olhar para a taxa de desemprego, né, os últimos dados teve uma pequena reduzida, mas ainda é um número muito alto, né? Isso influencia diretamente. Se a gente está sem emprego, né, como é que a gente vai honrar as nossas parcelas, as nossas contas, né? Então, esse é o primeiro dado, né? A inflação também, quando a gente olha para o IPCA, que é o principal indicador da inflação brasileira, né, 10%, aí na casa dos 10% nos últimos 12 meses. IGPM também, esse ano está nos 10% aí, mas o ano passado o IGPM assustou a gente, né? Chegou na casa dos 30%, né? Então a gente está vendo isso no supermercado, estou falando aqui o Economês, os números, mas as pessoas conseguem ver isso, né? Nos preços do supermercado, no preço da gasolina, que agora diminuiu um pouco, mas a gente passou um apuro aí, né, com os números. Então a gente vê que a condição, né, tanto de desemprego quanto de preços, né, isso afeta a gente diretamente, né? E também o pós-pandemia, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, né? Não dá para a gente fugir no momento eleitoral que a gente está vivendo. Nós temos historicamente, que eu consiga me lembrar, o Itamar Franco mudando uma moeda, elegendo o seu ministro da Economia, então Fernando Henrique Cardoso, para a presidência da República, e nós tivemos ali um momento de controle de gastos públicos, algumas privatizações, né? E depois disso nós temos a era Lula, que navegou mesmo o mundo lá nas marolinhas, né? Que ele falava da bolha do mercado de construção civil dos Estados Unidos, né? Na área imobiliária. A gente encontrou 8 anos de muita prosperidade dentro do então governo do presidente Lula, porque já havia uma construção desde o Itamar Franco, né? Economia é uma questão processual, um presidente só, ele não conserta tudo e também não estraga tudo, né? Agora, nós vivemos, como você falou, vivemos a redução dos combustíveis, do ICMS, quer dizer, quem está pagando são os estados. Redução e uma quantidade de benefícios dada aí de renda ao trabalhador, vale gás, dinheiro para o taxista, dinheiro para o motorista de caminhão. Essa conta, me parece, vai ficando cara para quem quer que vá assumir o novo mandato no final deste ano, no primeiro dia do ano 2023. Como é que você analisa? A gente vê uma deflação em julho em função da redução dos combustíveis, mas os alimentos não baixaram, né? Há aí um exercício grande de discussão de uma cesta básica, inclusive com os empresários, para fazerem uma certa redução, não sei por quanto tempo, dos seus produtos, seja ovo, seja feijão, arroz, enfim, alguns produtos que obviamente o governo baixaria imposto e o empresário teria que segurar esse preço para ver se puxa para baixo essa inflação, porque o trabalhador está sentindo, né? O mais pobre está sentindo o peso na sua mesa. Como é que você analisa essa questão econômica e o processo eleitoral? Olha, Kiko, eu acho que tem 2 fatores aqui, né? Primeiro, que a gente tem que olhar para o cenário global, né? Que a gente tem essa questão da pandemia que estamos vivendo, tem uma questão também de guerra da Ucrânia, né? E tudo isso influencia o contexto em que a gente está inserido, né? Mas sempre tem, né, as questões, como você bem colocou aí, externas que influenciam a gente, né? Internamente, quando a gente olha, existem questões estruturais do Brasil que não estão sendo cuidadas, né? E entra governo e sai governo, a gente continua observando isso, né? A própria questão dos juros altos, né? É uma tradição no Brasil. A própria questão dos impostos altos, como você está dizendo aí, né? Então,
Tá, então a gente está com uma inflação alta, a gente está com a gasolina, estava com a gasolina alta, preços no supermercado altos, né? E aí a gente tem que pressionar os empresários para eles reduzirem o preço. Parece que a gente está invertendo um pouco a ordem das coisas, né? Acho que a gente precisa olhar para o Brasil como um todo. Como é que essa estrutura está sendo cuidada? A gente está pensando em investimento, né, para que os empresários eles tenham mais condição aí, né, de mexer nos seus preços, baixarem o custo de produção. A gente está olhando para isso, né? Então, quando a gente olha para programas sociais, programas de benefícios sociais, eles são muito importantes porque o brasileiro está passando fome, né? São dados, né? A população de mais baixa renda voltou para a linha da fome, né? Então, acho que eu concordo com o que você diz, né? Então, o governo está investindo mais com benefícios sociais, isso acaba aumentando as contas públicas e a gente não vai no ponto da questão, no ponto central da questão, que é a gente está tendo condições no país para ter esse desenvolvimento da economia, né, para que os empresários consigam fechar suas contas, ter a sua margem e para que as pessoas também consigam ter acesso, né? Então, eu acho que essa decisão, acho que você traz muito bem, né, eleitoral que a gente vai ter agora, vai significar, a gente precisa cuidar disso, olhar para isso, né? Como é que estão os planos de governo? Né? Como é que os candidatos aí estão olhando para esses pontos, não no curto prazo, né, para esses pontos estruturais, né, no Brasil. Então, acho que é algo para a gente olhar, sim. Porque a gente olha propostas de lado a lado, né? E, por exemplo, nós tivemos uma reforma trabalhista no governo Michel Temer, muito criticada. Quando o candidato Lula fala que vai mexer, né, ela assusta os empresários, porque o trabalho eventual, a pessoa jurídica significando, podendo fazer um trabalho eventualmente, você deve ser uma pessoa jurídica para as empresas que você presta a sua consultoria. Hoje em dia, sim. Então, aí vai voltar atrás. Tem empresas que vão quebrar se elas tiverem que ter registro de pessoas que hoje, então se emprega muito mais desta forma, né? Então, assusta um pouco quando o candidato fala sobre isso, como também tem algumas falas do presidente Bolsonaro que podem vir a descontentar também os seus aliados. Agora, eu sinto que não se fala muito em educação financeira, né? Aí a hora que eu olho aqui a pauta da nossa Alana, trabalhada com você, nossa coordenadora, né? Ela fala assim, o primeiro passo é levantar o valor devido de cada instituição e negociar, guardar dinheiro para pagar os compromissos à vista, a dívida à vista, em muitos casos é mais vantajoso, não sei. Se está 5 anos devendo, quem sabe aí você vai pegar aquela que comprou crédito do banco, valia 30, você vai pagar 5, aquela despesa que você tem. Nesse caso, talvez funcionaria. E como é que é reorganizar? Eu queria que você abordasse esses aspectos de reorganizar, tentar pagar, como fazer, tem um time certo para isso? Legal. Vamos falar disso, sim. Eu quero só começar puxando aqui, né, o gancho que você trouxe, né, esse discurso que amedronta os empresários e com razão, né? Eu acho que a gente está num momento que a gente tem que parar um pouco de se colocar cada um num time, né? Eu acho que se a gente pensar nas medidas que o Brasil realmente precisa, né, tá todo mundo no mesmo time, né? Os empresários, as pessoas que são contratadas pelos empresários, né? Então acho que a gente tem que começar a pensar nesse coletivo, né? Juntos, assim. Mas, indo para a sua pergunta, né, em relação a como é que a gente se reorganiza nessa situação, a questão da educação financeira, mesmo, né, que ela é ausente, né, no Brasil, a gente pode falar já também, se você quiser, porque em 2020 teve, né, uma medida aí federal, um decreto, né, que traz a educação financeira para as escolas, para o currículo escolar, então acho que isso é muito importante. Mas antes da gente chegar nisso, quero falar sobre a questão das dívidas, como você perguntou, né? Qual que é a melhor forma de lidar com isso? Acho que tem uma coisa importante que eu gosto muito de bater, né, nas minhas falas, que é o seguinte, os bancos e as instituições financeiras, elas não ficam com prejuízo, né, quando a gente não paga as nossas dívidas. Eu falo a gente para me colocar nesse bolo, claro, né, aí dos brasileiros, porque estamos todos nesse mesmo barco, como eu falei para você, né? O que acontece? Os bancos, quando tem uma dívida atrasada, você colocou aí 5 anos, né? Eles vendem essas dívidas para outras empresas, elas chamam securitizadoras. É um tecniquez aqui, a gente não precisa entrar muito nisso. Mas quer saber como o pessoal vai saber o que são as securitizadoras? Quem está com dívida atrasada começa a receber um monte de ligação de escritórios de cobrança, né? Um verdadeiro assédio aí, né? Em relação a esses escritórios. Então, não são os bancos em si que estão ligando, são escritórios de cobrança. Então, o que eu quero reforçar aqui é que os bancos em si já venderam essas dívidas para outras instituições e já estão focando em outros produtos, em outras questões que vão dar bastante lucro para eles.
né? Então, tanto que a gente vê, né, os 4 principais bancos aí brasileiros tiveram um lucro recorde de novo, aí, né, na casa dos bilhões, né? Então, acho que a gente, né, daí como indivíduo, né, endividado, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, afinal a gente comprou, a gente fez a dívida, não é mesmo? Né? A gente fez essa escolha, nós somos autônomos, né, para fazer isso, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então eu fiz uma dívida, mas eu posso renegociar os juros, as parcelas, né? E esse papel de protagonismo, né, falta muito na gente. Né? A gente não se vê muito, e eu falo mesmo a gente, mesmo no coletivo, a gente não está muito acostumado a voltar para a instituição financeira ou qualquer outra instituição e dizer, olha, ok, eu tenho uma dívida, mas eu vou renegociar isso, esses juros estão muito altos, né? Então, esse é o caminho mesmo para quem está endividado, lembrar que a gente pode renegociar, e aí pensando nas dicas, como você disse, né, pagar à vista é sempre a condição mais vantajosa. Né? Aí quem que tem esse dinheiro à vista, né? Tem um planejamento aí que você precisa ir guardando aos pouquinhos, né? Mas tem os feirões de negociação, né? Uma vez por ano tem, pelo menos, né? Esses escritórios de cobrança, quando a dívida sai do banco e vai, né, para essas outras empresas, né? As condições também são muito favoráveis, então a gente não precisa aceitar a primeira proposta que aparece, né? A gente pode escutar, entender quanto é, né, que está sendo oferecido ali e fazer uma contraproposta, né? Então eu quero reforçar esse nosso papel. A questão, Jennifer, eu estou falando com a Jennifer Correia, ela é especialista em educação financeira, é colega jornalista e faz trabalho para as principais instituições de peso financeiras do nosso país. É sorocabana, mas está mais em São Paulo do que aqui. Agora ela faz mais o home office. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Na medida em que nós temos o descontrole em gastar, o dinheiro vai ficando mais caro para todo mundo. Se todo mundo não tivesse devendo para o banco, ele ia baixar a taxa de juros para emprestar dinheiro baratinho. Quer dizer, nós somos culpados com a nossa falta de educação financeira, né, em gerar aos bancos uma condição de superioridade a cada um de nós, porque se todos guardássemos dinheiro e todos não consumíssemos além do que podemos, né, ficando pendurado em cartão de juros, em cartão de crédito, em juros de cheque especial, o banco ele não ia ter cliente. Ele só tem cliente e abusa dessa quantidade de juros porque efetivamente as pessoas gastam mais do que têm ou devem. É verdade. E sabe que eu gosto muito de explicar essa dinâmica dos bancos, que às vezes as pessoas não entendem muito bem, né? Fica uma coisa muito, muito na cabeça, assim, né? Então, tem a loja de sapato. Loja de sapato vende sapato, né? Compra ali, ou ela fabrica o seu sapato, ou compra o couro, que é a matéria-prima, né? Então ela paga um custo para esse couro e vende, né? Tem a produção dela e vende o sapato, né? Então a loja de sapato, uma loja de sapato. O banco é uma loja de dinheiro. Né? Então, isso que você diz é super importante, porque o banco, como é que está esse cenário para os bancos, né? Então, qual que é a principal, onde é que o banco ele compra o dinheiro que ele vai vender para a gente nos empréstimos, né? São nas aplicações que o banco recebe. Então, se a gente pensar que o brasileiro não tem o costume de investir e os poucos que guardam dinheiro estão pondo esse dinheiro na poupança, né? Com uma remuneração aí agora de, sei lá, 6% mais ou menos ao ano, né? Então, o banco ele compra esse dinheiro, então quem põe o dinheiro na poupança, o banco compra por 6% ao ano, né? E ele vende esse dinheiro pelo cheque especial, como você citou algum tempo atrás, uns minutinhos atrás, o cartão de crédito, rotativo do cartão de crédito, a juros que chegam a 300% ao ano. Então tá boa essa margem, né? Então ele compra o couro, né, do sapato que ele vai vender a 6% ao ano e arranca o couro da gente a hora que ele cobra nos juros do cheque especial, né? Do cheque do cartão de crédito. Agora, se a gente não tiver essa consciência de segurar, de conter o ímpeto, as ansiedades, às vezes uma compulsão mesmo que a pessoa pode ter, ela vai se afundar em dívidas e ficar numa situação muito, muito complicada, né? É verdade. Eu gosto muito de dizer que o que dinheiro é coisa de humanas e não é coisa de exatas, né? É muito menos número e planilha, é muito mais da gente se olhar e entender o papel que esse dinheiro tem pra gente do que qualquer outra coisa. Isso aqui não é papo só de autoconhecimento, não. Né? A gente entender justamente isso, né? Então, esses impulsos que você traz aí, todos nós temos,
né? Alguns mais, outros menos, né? E a gente está numa sociedade que ela se estrutura em torno do dinheiro. Então, o que a gente compra, o que a gente está muito ligado a isso. Né? Jennifer, eu queria, para encerrar, falar com você o seguinte: eu olhei um pouco a proposta de todos os candidatos à presidência da República. Não tem nenhum que não fale em reforma administrativa e reforma tributária, que nós ouvimos todo esse tempo. E a gente sabe que ou reforma tributária é feita em 6 meses após a eleição do presidente, ou depois ele não consegue mais. Aí ele vai, qualquer um vira a tchutchuca do Centrão. Essa que é a verdade. Não é quem foi chamado, mas todos. Não estou aqui querendo fazer juízo de valores com um candidato só. Se não tiver o Centrão, o senhor Lula não comandou esse país sem o Centrão. Bolsonaro disse antes da eleição que não queria, odiava o Centrão, hoje está com o Centrão. Quer dizer, ninguém conseguiu se ver livre do Centrão. Fernando Henrique, para manter um mandato de 4 mais 4, para ficar 8 anos, também foi o tchutchuco do Centrão. Então todo mundo é tchutchuco do Centrão e a Dilma não foi, caiu. Quem não é tchutchuco do Centrão acaba caindo. Essa que é a grande realidade. Agora, é difícil a gente poder ficar na expectativa, né? Vamos ter expansão de crédito, como vai ser a relação com os bancos, quem quer que vença, vamos mudar a tabela do imposto de renda, não se mudou. Nós estamos todo mundo discutindo questões em redes sociais que se não são importantes, e aquelas que são importantes para a nossa educação financeira, nossa vida financeira, essa está ficando em segundo plano. As pessoas estão a fim de brigar por um lado, brigar por outro, e estão deixando de olhar o plano de governo de todos os candidatos e que eles efetivamente possam cumprir, né? É verdade, eu acho que a gente tem que olhar obrigatoriamente para plano de governo, né? Um voto consciente é esse, né? E acho que, emendando o que você está dizendo, Kiko, acho que a gente também tem que cuidar não só de quem a gente vai eleger como presidente, né? Mas quem que a gente está votando para deputado, quem que a gente vai votar para senador, a gente vai ter uma chance aqui agora, né? Verdade. Então acho que a gente tem que olhar para o todo, né? Não vai ser o candidato da presidência que vai salvar tudo, como a gente bem disse, né? O governo, claro, ele tem várias instâncias aí, né? Então quem que a gente está elegendo para o Congresso? Né? Se a gente está incomodado com o Centrão, quem que a gente vai colocar que não vai ser o Centrão ali no Congresso para poder dar apoio, né, para o candidato à presidência que a gente vai escolher? Né? Então, acho que tem que ter essa visão mais do todo, né, da gente participando como um todo. Jennifer, eu quero agradecer demais você, que você fala aqui, mas com tempo, paciência e muita dedicação, é possível sair do buraco do endividamento. E é um belo de um buraco, né? Se a gente não começa a guardar o dinheiro, comprar o que tem à vista, e ter esse cuidado, vai ser uma parcelinha hoje, aquela parcelinha se soma àquela outra de 12 também, e a outro produto de mais 12, a hora que você vê aquela que era parcelinha, consumiu todo o crédito do seu cartão. A parcelinha virou parcelona, somada de várias parcelinhas. Então eu quero agradecer muito, né? É importante saber que tem essa Sorocabana trabalhando aí para o Brasil, né? Dando fazendo através do seu trabalho. Deixa eu só retomar aqui para quem ligou agora, a Jennifer Correia, que é a nossa colega jornalista, formada pela USP, tem 13 anos de experiência corporativa no mercado financeiro, gerindo projetos de comunicação digital e criando estratégias de conteúdo de grandes empresas como Serasa Experience, Santander e Itaú. Gente, mas você ficou falando mal dos seus clientes, Jennifer. Todos eles são seus clientes. Não é falar mal, é visão crítica, que é outra coisa que a gente tem que aprender também no Brasil, né? Eu trabalhei muito lá, eles são meus clientes ainda, e a gente tem uma conversa muito boa, né, em relação a como é que a gente pode transformar essa situação. Não vou ser eu sozinha, não vão ser os bancos sozinhos, né? Mas acho que a gente precisa estar aberto para essa visão crítica e para discordância mesmo, né, Kiko? Senão a gente não anda, né? Claro, precisa de oposição e situação sempre em todos os lugares para a reflexão acontecer e através dela a gente caminhar junto ou não, né? O legal é o seguinte, por isso que tem que ter faculdade de jornalismo mesmo, né? Tem que ir lá fazer na ECA, tem que ter bons colegas. O curso de jornalismo agora que não é obrigatório, mas agora a gente vai contratar quem? Não, você pode até ter um especialista numa área que tenha marketing, numa área vai falar de política, médico falando de medicina, tudo bem, mas o jornalista é sempre necessário. É bom conversar com uma colega que trabalha nessa área, né? Tá vendo? Tem área, não é só em jornal, não é só em rádio, né? Pode fazer um trabalho de comunicação institucional em qualquer área, e a Jennifer faz nessa área financeira. Muito obrigado, viu, Jennifer Correia, especialista em educação financeira. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Eu é que agradeço e quero aproveitar para fazer um convite também para as pessoas, né? Que em vez da gente ter essas parcelinhas no cartão, que a gente tem uma parcelinha para a gente investir na gente mesmo, né? Então, os R$12 ali que a gente parcela, 13,
100, 1.000, dependendo do poder de compra de cada pessoa, que a gente tenha a parcelinha com a gente mesmo, colocando um pouquinho por mês aí na nossa poupança. Muito bem. Bom dia, Jennifer Correia, que falou conosco aqui sobre educação financeira, esse trabalho importante. Agora nós temos na ponta da linha Marcos Alves com mais uma situação de trânsito, Rosana. Lembrando que ele